Que bom. Nós vamos reconstruir a nossa fé hoje, irmãos. Nós vamos propor algumas coisas, plantar algumas sementes, que se você regá-las na sua casa, serão capazes de reconstruir a sua fé. Vou repetir isso. Eu creio que durante a pregação, o Espírito Santo já pode fazer algo na tua fé, hoje, agora, de imediato. Eu creio nisso. Mas também creio que as sementes que serão plantadas hoje, as verdades bíblicas que serão plantadas hoje no seu coração, se você regá-las em oração na tua casa, em meditação, elas vão crescer e vão restaurar e aumentar a sua fé. Quem está comigo aí? Tá? Então, vamos ouvir aquilo que a palavra diz com muita atenção. Eu vou ler um texto um pouco mais amplo do que o comum, não é? Nós geralmente não lemos uma história inteira, mas nesse caso eu preciso ler com você. Bem, por isso que eu pedi para você abrir a sua Bíblia, porque muita gente não vai conseguir enxergar ali. Marcos, capítulo 9, do 14 ao 29, diz assim. Quando chegaram, eu vou ler na NVI, na versão NVI. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, é importante vocês entenderem que Jesus está voltando com Pedro, Tiago e João, do momento conhecido como a transfiguração. Então, quando a Bíblia fala, quando chegaram, quem foi que chegou? Jesus, Pedro, Tiago e João. O episódio que a gente vai ver aqui, o que aconteceu antes, desses versículos, você vai entender no texto, não tinha a presença de Jesus, e nem a presença de Pedro, e nem de Tiago, e nem de João. Então diz a Bíblia, quando chegaram, onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso, e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Percebam que a incredulidade, percebam isso, a incredulidade é um fenômeno que aparta Cristo, ou aparta o prazer de Cristo em estar conosco. A incredulidade é uma atitude que aparta o prazer do Espírito Santo em se mover dentro de um povo. Está comigo? Está me entendendo? Sim ou não, irmãos? Então Jesus diz, quando vê aquela incredulidade dos discípulos, por não terem conseguido expulsar aquele demônio, Jesus diz, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. A maioria não, mas muitos crentes daqui já teriam corrido há muito tempo com uma cena dessa. Eu não sei, posso estar errado. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes, olha o relato desse pai, muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus. Jesus está dizendo para esse pai, como é mesmo que você disse? Se eu posso. Então Jesus completa, tudo
é possível àquele que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: eu creio. Mas tem um negócio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo, espírito surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito então gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus então respondeu: essa espécie, ou essa casta de demônios, ou essa espécie de demônios, só sai pela oração e pelo jejum. Há muitos detalhes nessa história que nós não iremos abordar. Há muitas coisas riquíssimas. Você talvez, por ter lido comigo essa história, pode dizer: ah, mas o pastor não falou deste ou daquele detalhe, né? Eu sei que muita gente deve ter se apegado a alguns detalhes, se impressionado com alguns detalhes, porque é assim que eu fico quando leio a palavra de Deus. Há vários detalhes. Eu fico me imaginando como eu seria vendo toda esta cena. Que maravilhoso seria ver Jesus livrar aquele pai daquela angústia por ter o seu filho doente, não é? Então eu quero introduzir algumas coisas com você. Primeiro, é entender que esta é uma história comovente de um pai que luta por um filho epiléptico. Em algumas versões, a Bíblia nem fala de um demônio, mas fala desta doença, né? Que aqui a Bíblia coloca como uma epilepsia, e não estou dizendo aqui que pessoas que sofrem com epilepsia têm demônios. Não estou dizendo isso. Mas uma coisa que eu posso dizer é que demônios são capazes de causar sintomas muito semelhantes a ataques epilépticos. Não é? Então, esse é um detalhe que a gente não vai aprofundar. Mas essa história é uma história comovente de um pai que luta por seu filho, que está doente. A questão importante da gente entrar aqui é que você também veja e entenda quais são as suas lutas de hoje. Quais são as pedras que você está tendo que carregar. E entender que essas lutas servem para que você aplique e desenvolva a sua fé. Problemas, lutas e até mesmo, de alguma forma, algumas tentações servem ou se elas não têm o propósito final de edificar a sua fé, você pode usá-las para a edificação da sua fé. Ou seja, de qualquer forma, as lutas que você está enfrentando deveriam ser usadas para desenvolver a sua fé e não para matar a sua fé. Está comigo? E eu quero que você entenda e pense quais são as suas lutas de hoje. Eu quero que você traga a memória e pense de fato em tudo aquilo que quando você lembra que tem que enfrentar, te dá tremedeira, te dá dor no estômago, entristece o seu coração, te traz abatimento, porque nós queremos aplicar fé hoje em todas as lutas que você tem enfrentado. Outra coisa importante é você entender que esse texto traz uma frase-chave, que Jesus fala sobre Jesus usa essa mesma frase em outros contextos, né? Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Então, se nós tivéssemos que pegar uma frase positiva ou um ensinamento positivo dessa história, desse menino doente, não é? Desse pai angustiado pela doença do filho, se nós tivéssemos que pegar uma frase-chave, uma frase positiva, e que fosse uma frase-chave nesse texto, essa seria a chave. Ou melhor, essa seria a frase. Qual é a frase? Tudo é possível àquele que crê. Você pode dizer comigo? Tudo é possível ao que crê. Bem, vamos dizer mais uma vez? Diga: tudo é possível para mim, se eu crer.
Diga de novo, tudo. Tudo. Não algumas coisas. Diga de novo, tudo vai ser possível mediante a minha fé. Uau! Você de fato acredita que esta frase é verdadeira? Jesus está falando a verdade, irmãos, ou ele está brincando com a sua cara? Ele está te enganando, ou ele está falando uma verdade? Ele está falando uma verdade. O problema é que nós vivemos desconstruindo a nossa fé e não construindo a fé. Jesus gosta que nós usemos a fé. Falei sobre isso aqui, não sei se na terça ou se numa reunião, não me lembro agora. Mas sobre o momento onde Pedro caminha sobre as águas. Jesus vai até onde os discípulos estavam, até o barco onde os discípulos estavam. Jesus vai caminhando sobre as águas. Foi uma opção de Jesus. E quando os discípulos enxergam, ficam atemorizados. Quem não ficaria? No meio de uma tempestade, alguém andando sobre as águas, a primeira impressão que eles têm é que era um demônio, é que era um fantasma. A Bíblia diz isso. E às vezes, irmãos, é essa a nossa impressão. Nós sempre pensamos que uma tribulação é o capeta. Nós sempre pensamos que um problema é algo maligno. Nós dificilmente temos a percepção que por detrás de problemas, ainda que demônios estejam agindo no problema em si, mas que por detrás disso é um momento onde Cristo também está para edificar você. Tá, mas aí, o que Pedro faz? Pedro pede algo para Jesus que aparentemente não tinha propósito algum. Pedro diz assim: me deixa ir ter contigo. Se és tu mesmo, Jesus, que vem caminhando sobre as águas, me deixe ir ter contigo. Jesus talvez poderia dizer: não, Pedro, para com isso. Qual o propósito de você andar sobre as águas? Vamos falar de salvação, né? Do reino de Deus para os perdidos. Não, fica quieto aí, eu tenho alguns ensinamentos para te passar. Mas quando Jesus vê um homem pedindo algo que só poderia ser possível pela fé, ele se interessa nessa história. Enxergue Cristo como um grande investidor. Ele não vai investir quando não houver fé. Mas se ele investir, ou melhor, se ele enxergar a fé em você, ele vai investir. Então quando Pedro disse: me deixa aí, Jesus diz: vem. Entende isso, irmãos? Talvez ele não vai investir em você quando as suas motivações não forem corretas. Mas se a sua motivação é fé, ele vai investir no seu projeto, ele vai investir na sua ideia, ele vai estar contigo nesse negócio. Então, onde tem fé, além da nossa fé atrair a glória, a nossa fé atrai pessoas. Existem duas coisas magnéticas, duas forças magnéticas imensas que atraem as pessoas para nós. Uma é a nossa fé. O outro é o nosso amor. As pessoas são atraídas quando são amadas. E as pessoas são atraídas quando enxergam em você frutos da sua fé. Não importa o caráter dos frutos. Elas enxergam, quando elas enxergam em você resultados e frutos, elas querem estar perto de você. Pessoas incrédulas espalha. Pessoas crentes ajunta. Então, não desista de nada. Não aceite a incredulidade assentar-se perto de você. E não desista de nada enquanto houver vida. Está comigo, irmão? Vocês estão entendendo? Já joguei a toalha. Muitos de nós jogam a toalha, é ou não é? Lembra do Rock Balboa? Quem já assistiu, irmãos, Rock? Quem é da época? Mas acho que teve alguns mais recentes, né? Hoje em dia o boxe não é um esporte tão assistido assim. Mas até hoje em dia, os técnicos podem jogar a toalha, até onde eu sei. Não é? Então, muitos de nós estão jogando a toalha, estão aceitando a incredulidade assentar-se do seu lado, estão aceitando com que as suas expectativas de fé se abaixem
para que você não corra o risco de se frustrar. Entende isso? Não vou esperar muito. É lógico, existem vários contextos que este comportamento é bom. Vários contextos, onde você controla as suas expectativas para diminuir as possibilidades de frustração. Mas não no que diz respeito ao que Deus um dia disse para você. Tá entendendo, irmãos? Com relação ao que Deus prometeu, ou o que a Bíblia diz que nós podemos alcançar, você não deve baixar ou diminuir as suas expectativas. Então, debaixo dessa palavra, não desista de nada enquanto houver vida. Outra coisa, entenda que a fé é um assunto insistente por toda a Bíblia. Mais de 200 vezes essa palavra fé é mencionada no Novo Testamento. Jesus faz elogios, faz críticas à fé de muitas pessoas, não é? E aí, uma coisa para você pensar, é se a sua fé está digna de elogios ou de críticas nesse momento. Bem, até aqui vocês estão me entendendo? Essa pequena introdução. Ok. Agora preste atenção no que eu vou explicar daqui para frente. Nós lemos a história de um homem cuja fé estava esfacelada. A fé esfacelada de um pai, não é? A fé, ficou errado, né? A fé esfacelada de um pai. Tira esse estava. E essa pequena frase que está aí, ela é interessante. Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Vou repetir. Há mais pessoas que desistiram de algo ou deixaram a incredulidade assentar-se do seu lado do que de fato pessoas fracassadas. Fracasso tem a ver com a nossa capacidade. Desistência tem a ver com a nossa incredulidade. Entende isso? Então, a fé desse pai estava esfacelada. Algumas palavras nessa história definem muito bem isso. A primeira é quando ele diz para Jesus: se você pode. Esse se é muito condicional, está entendendo? Está muito condicionado. Era como se esse pai dissesse para Jesus: se você tem poder para isso, se você me ama o suficiente, se você tem autoridade suficiente, então se você pode, faz algo por meu filho. Esse foi uma das evidências. E talvez esteja assim também a sua fé. Senhor, se você puder fazer, porque está destruída a sua fé dentro de você. Outra evidência é que quando Jesus confronta esse pai dizendo: se? Você está perguntando para mim se eu posso? Não, meu filho, tudo pode, tudo é possível aquele que crê. Então esse pai faz uma oração muito sincera. Ele diz: eu creio, só que você precisa me ajudar em uma incredulidade enorme que tomou conta do meu coração. Em outras palavras, esse homem tinha uma luta interior. Ele lutava com ele mesmo. E quantos aqui, irmãos, também lutam com você mesmo? Quem aqui não passou, ou talvez esteja passando agora, com lutas interiores fortíssimas? E esse homem está dizendo: olha, eu creio. O problema é que dentro de mim uma incredulidade muito forte entrou. E está difícil de vencer. Então esse pai diz: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu tenho fé, só que a minha fé está danificada. Eu tenho fé, só que ela está maltratada, ela está morta, ela está infrutífera. Eu estou precisando de ajuda na minha fé. Agora presta atenção, irmãos. Pelo final da história que você já viu, como você acha que ficou a fé daquele pai? Se aquele pai encontrasse um amigo cujo filho também tivesse doente, ele não faria como a menina do tempo de Eliseu? A menina que trabalhava na casa de Naamã, que disse: se meu Senhor pudesse estar lá na minha terra com o profeta Eliseu, não é? Ele seria curado. Aquela menina, não sei se você conhece a história, estava cheia de fé. A fé desse pai, eu tenho certeza que foi restaurada também. Então eu creio que a sua fé vai ser restaurada. Está comigo, sim ou não? Agora vem comigo aqui nessa compreensão. Por que estaria tão danificada a fé deste pai? Por que estava tão desmoronada, tão destruída a fé deste pai?
Primeira questão. A situação era definitivamente grave. Então, primeiro fator que danifica a fé de alguém é o fator gravidade. Tendemos a perder a fé diante da complexidade de algo. Então, qual é o primeiro fator que danifica a nossa fé? Fator gravidade. Beleza, gente? Quando o Davizinho era pequenininho, hoje é grandão igual o pai, o Davi fez um exame de sangue. E tudo normal até então. Ele não estava muito bem, mas ele fez um exame de sangue. O que nos estranhou muito é que a pediatra dele nos ligou, não é? Ela pessoalmente nos ligou, acho que foi até no final de semana, e disse: Rubisleia, doutora Brasília, a pediatra do Davi. E ela disse: Rubisleia, fez algumas perguntas e disse: você precisa repetir esse exame o mais rápido possível. E não disse mais nada. Eu me lembro, se eu me lembro bem, ela nos ligou num domingo, porque eu me lembro de abrir a porta da igreja ali, angustiado. Poxa, uma médica nos ligar num final de semana para que repetíssemos um exame com meu filho. Tem alguma coisa grave, doutora? Tem alguma coisa grave. E nós ficamos angustiados. E aí, por que eu estou citando esse exemplo? Porque quando a complexidade, quando a gravidade chega, aí nós vemos o tamanho da fé. Entende, gente? Eu vou ler um versículo para vocês no final. Meu Deus, eu estou tão aqui empolgado com esse negócio, porque eu creio que Deus quer restaurar a fé de muita gente hoje aqui. Então, vamos lá, vamos continuar. O que você tem que entender, eu vou falar um versículo no final aqui, que os discípulos fazem uma oração. Os discípulos diziam assim: Jesus, aumenta-nos a fé. Então a fé é algo que pode ser aumentado, acrescentado. A fé é algo que pode crescer dentro de você. Entende isso, irmão? Sim ou não? A fé é como um músculo que pode ser exercitado dentro de você. E aí, é fácil de você entender. Então, por exemplo, hoje tem algum grandão aqui? Quem é a pessoa mais alta que está na igreja hoje aqui? Mais alta. Não, Arlindo. Mas eu vou precisar de você, Arlindo. Vem cá um pouquinho. Não, é sério, fica com vergonha não, vem cá um pouquinho. E quem é o mais alto aqui? Leônidas, qual que é a sua altura? 1,80. Quem tem mais de 1,80 aqui? Ah, estão apontando aqui para o... Esqueci. Hã? Qual que é a sua altura? 1,93? É tu mesmo, meu irmão, vem cá. Não, vem cá. Só para eu explicar. Vem cá aqui, pode subir aqui, vem cá, lindinho, vem cá. Vou colocar a minha máscara para... Não sei. Sobe aqui, por favor. Arlindinho, fica tranquilo. Wesley, me ajuda com essa escada. Você me ajuda? Coloca essa escada bem aqui no meio, Iago, ou Delmiro, alguém. Coloca a escada aqui. Então presta atenção. Meu Deus, meu tempo. Então escuta. Fé é algo que é testado pelo tamanho do problema. Aqui em cima. Então aqui, ó. Fica de cá, lindinho, fica de cá. Não se exponha. Então olha só. Se eu... Ok. Assim, vira ele assim. Pra cá. E aqui. Não. Eu vou subir para encarar ele. Isso. Eu tive que contar a surpresa. Obrigado. Vamos aplaudir o Delmiro e o Iago que nos ajudou. Então escuta. O Arlindo é o meu primeiro problema. Ele é um problema nível 2. Eu tenho uma fé nível 2. Então eu consigo encarar ele de frente. Não faz cara de mal não, que eu fico mole.
Então, fica de frente aqui, cara. Então, aqui para mim, é tranquilo. Então, suponhamos que o problema do Arlindo é um cheque de R$1.000 que eu tenho que cobrir. Não, tranquilo, R$1.000 eu tenho um amigo que eu peço emprestado o dinheiro. Está resolvido o problema. Fé nível 2, problema nível 2. Está tranquilo. Mas quando eu encontro um problema de gravidade maior, fé nível 2, problema nível 300 e não, problema nível 4. Entendeu, irmãos? Fica aqui, vem aqui. Então o que eu preciso fazer? Escuta. A primeira situação que danificou a fé desse pai foi a gravidade do problema. Quando eu fiquei sabendo dessa possibilidade de alguma coisa grave no Davi, ai meu Deus, é porque essa possibilidade talvez representasse um nível de fé que eu ainda não tinha, entende? Um nível de problema que eu não tinha. Agora escuta, eu tenho um problema nível 4 para enfrentar. Um problema nível 2, fé nível 2, um pouco difícil, mas a gente vence. Um problema nível 4, fé nível 2, não vai dar certo. Então eu preciso exercitar a minha fé. No finalzinho eu toco um pouco sobre isso. Então, quando eu oro, quando eu leio a palavra, e quando eu peço a Deus, alguém vai dizer, pastor, mas como é que eu exercito a minha fé? Irmãos, não tem nada complexo. A Bíblia fala que aquilo que a gente pede a Deus, Ele dá. Busca e você vai encontrar. Bate e será aberto para você. Sim ou não? Então, problema nível 4. Eu estou orando, dizendo, Deus, ajuda a minha fé. Senhor, palavra de Deus, lendo, ajuda a minha fé. Senhor, aleluia, ajuda a minha fé. Quem que é o grande aí? Qual que é o problema? Problema nível 4. Fé nível 8. Então escuta. O Arlindo vai olhar e dizer, mas pastor, como que você consegue enfrentar esse problema todos os dias? Agora, o Arlindo já representa a fé, tá? Fé nível 2, problema nível 4 é difícil demais. Mas quando você cresce em fé, irmãos, você enfrenta esses problemas que são grandes. Mas a sua fé também foi acrescentada. Está comigo, sim ou não? Então, o problema, ou a complexidade, ou a questão mais importante, não é o tamanho do problema, é o tamanho da sua... Não é o tamanho do problema, é o tamanho da sua fé. Aleluia! Glória a Deus. Dá até para trocar a lâmpada aqui. Obrigado, meu irmão. Aqui, ó. Deus abençoe, sucesso. Arlindo, Deus abençoe. Sucesso. Obrigado, irmãos que já estão vindo aqui retirar. Então, o que danificou? Foi a gravidade do problema. O desespero. A Bíblia fala que aquele menino não podia falar, o diabo jogava ele no chão, ele espumava pela boca, rangia os dentes, foi lançado no fogo, foi lançado na água. Irmãos, esse menino era cheio de marcas, era grave o problema. Só que há duas opções. Quando o problema é maior, ou a sua fé cresce, ou o problema mata a sua fé. Então, o que pode estar danificando a sua fé hoje? Problema demais. Ai, pastor, não consegui nem ir na igreja. Escuta isso demais, gente. O que foi, irmão? Não está indo na igreja. Problema demais. É porque aí a gravidade está destruindo a sua fé. O que a gente tem que entender? Preste atenção e anote se for possível. Você tem que entender o que a Bíblia fala sobre gravidade de problemas. Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Não importa qual é a gravidade do problema. Você tem que entender Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, Deus está dizendo, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É grave? É, mas nada é impossível para Deus.
É grave? É. Mas quando ele age, quem é que pode impedir? É grave? É. Mas nada é difícil demais para Deus. Ó, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para o Senhor, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Irmãos, se essa palavra não sustentar a tua fé, nada mais vai sustentá-la. Então, tem problemas graves? Tem, verdade. A gravidade é capaz de danificar a sua fé, mas ela também pode exercitá-la para crescer. Outra questão que pode danificar a sua fé, penúltima questão, é a situação demorada. A situação perdurava há anos. Então, primeiro fator que danifica a fé é o fator gravidade. E o segundo fator é o fator tempo. Jesus perguntou para o pai: quanto tempo ele está assim? A resposta do pai foi: desde a infância. Essa versão chama esse menino de menino. Mas não há registros e informação para saber a idade que esse menino tinha. Talvez seja um adolescente. 14, 15, 16, 18. Não sei. Mas eu tenho uma coisa comigo, irmãos. Ele não era mais um infantil. Porque o pai diz, ele sofre assim desde a infância. Já tinha passado anos. Talvez uma década. Entende isso? Era muito tempo. Por favor, irmãos, me entenda. Eu sofrer uma angústia um dia, no final do dia, eu já estou até fraco. Sim ou não? Uma semana em angústia. Um mês em angústia. Um ano esperando algo. 2 anos esperando. 3 anos. 10 anos. E parece que Deus nunca faz. Parece que Deus nunca faz. O fator tempo pode danificar a sua fé. Está entendendo? Há quanto tempo você está esperando uma resposta? Há quanto tempo você está esperando uma mudança? Há quanto tempo? Tem um fator aqui, que eu quero apenas abrir um parêntese. Mas nós temos que avaliar. Porque muitas vezes, quando Deus não responde uma oração, é porque o momento é de ação. Ok? Quando Moisés estava para atravessar o Mar Vermelho, ele vai orar. E Deus diz: o que você está clamando? Não é hora de orar. Diga para o meu povo que marche. Então existem situações que Deus não responde orações, porque não é hora delas, é hora de ações, é hora de agir. No entanto, mesmo que você esteja pedindo a Deus algo há muito tempo, sem receber, isso pode ser um fator capaz de danificar a sua fé. E aí você tem que lembrar algumas coisas. Por exemplo, primeiro aqui, Provérbios 13:12, né, que diz que a esperança adiada faz o coração ficar doente. Então, quando algo que você deseja demora, isso pode danificar de fato o seu coração e automaticamente a sua fé. Só que tem algumas coisas aqui, irmãos, da palavra que a gente tem que entender. Salmo 25:3 diz que, na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Entende isso? Esse versículo precisa ser entendido mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou jogar 3. Vou jogar 4, que minha família está de cá. Vamos jogar 4. 4 fileiras aqui, né? Então é mais ou menos assim, ó. Dessa fileira para cá, as pessoas não esperam em Deus. Estão confiadas nos seus braços, na sua inteligência, capacidade, trabalho. Elas se garantem. Essas pessoas podem ficar envergonhadas. Agora, dos que em ti esperam, ou seja, do grupo, que são esses 4 para cá, né? Do grupo, da parte que espera em ti, ninguém fica envergonhado. E escuta, esperar aqui não tem limite,
Não é assim, ó, na verdade, dos que esperam há 2 anos, ninguém vai ficar envergonhado. Olha, daqueles que esperam há 10 anos, ninguém fica envergonhado. A quem espera há mais de 10 anos, eu não garanto nada. Não é algo governamental aqui, né? Porque muitas vezes o governo faz isso, né? E muitos órgãos fazem isso. Há um prazo de validade para que o seu concurso ainda valha, por exemplo. Mas com a fé não é. Não importa quanto tempo você está esperando. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Não será envergonhado aqueles que esperam no Senhor. Aleluia. Deuteronômio 31, 8 diz assim: não tenha medo nem... Vamos ler esse texto junto? Que eu senti que vocês cansaram. Vamos ler esse texto junto para a gente terminar? 1, 2, 3. Pois o Senhor estará, Ele não vai e nem vai abandonar você. Não importa o tempo. Deus não é homem, pois não mente. Não é um filho do homem para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Amém? Terceiro e último. O que danifica a sua fé? Decepção. Fator decepção. O pai tinha pedido aos discípulos que expulsasse aquele demônio. Mas os discípulos tinham conseguido? Não. Aquele pai certamente já tinha tido outras tentativas que não deu certo. Então, o fator decepção é um problema. Quando você espera e não vem, você pode decepcionar. Agora entenda, nem todas as decepções é um problema espiritual. O problema pode estar nos seus conceitos. Não dá para tratar tudo isso aqui hoje. Mas se você tiver conceitos errados, você vai se decepcionar. Estão entendendo, irmão, sim ou não? Só que o que eu estou dizendo não é nem sobre as causas da decepção. O que eu estou dizendo para você é que decepções podem danificar a sua fé. Então, quem está com a fé danificada pela decepção, tem que entender esse princípio. Não feche os seus olhos, não se feche para novas oportunidades. Pedro também tinha pescado. Nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Foi uma decepção. Eu estou liderando há 20 anos. Eu estou pastoreando há 2 décadas. Eu estou trabalhando há tanto tempo e não tenho nada, nenhum resultado. Meu marido não muda, minha esposa não muda, o filho não sei o que está decepcionando você ou decepcionando a sua fé. O que eu sei é que quando Pedro ouviu a palavra de Jesus dizendo, lança a rede, ele se dispôs para tentar mais uma vez. Pessoas com a fé danificada não querem tentar de novo. Ei! E aí quando nós não tentamos de novo, nós fechamos as portas para nós mesmos, para novas oportunidades. Vamos ficar de pé para a gente poder orar.